Trabalho bonito e importante, né? Que sirva de exemplo aí para várias paróquias e dioceses de todo o Brasil. E vamos falar mais um pouco sobre os projetos realizados pelo Terço dos Homens Mãe Rainha. Para isso eu vou conversar agora ao vivo com o vice-coordenador diocesano do Terço dos Homens Mãe Rainha da Diocese de Floriano, no Piauí, Nilson Ferreira de Souza. Boa noite, Nilson. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que fazem o Pautas da Igreja. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nilson, vamos começar falando da história desse projeto. Como que surgiu o Terço dos Homens Mãe Rainha? O Texto dos Homens Mãe Rainha surgiu no ano de 2007, aqui na Catedral, com um número resumido de homens, né? Em torno de 6 homens, 12 homens, e aí o grupo foi se expandindo, né? Aos poucos, pessoas que faziam parte desse grupo foram fundando outros grupos em paróquias diversas, e hoje, aqui dentro do Regional São Pedro de Alcântara, em Floriano, nós somos hoje cerca de 19 grupos do Terço dos Homens, e na diocese toda, né, que tem mais de 20 cidades, quase 30 cidades, nós temos aí, sei lá, quase 40 grupos do Terço dos Homens Mãe Rainha hoje, né? Muita gente, hein? Graças a Deus. E Nilson, fala pra gente, esse projeto que vocês fazem no presídio é um dos que o Terço realiza aí no Piauí? Como que funciona aí essa parte de projetos que vocês realizam por aí? É verdade, nós temos a coordenação, que ela é muito bem organizado, assim, o Terço dos Homens, né? Tem a parte da coordenação diocesana, nós temos os coordenadores dos regionais, né, que envolvem aqui as cidades da região, e o trabalho ele é feito com o apoio também do Regional Nordeste 4, inclusive o nosso coordenador do Nordeste 4, que envolve todas as dioceses do Piauí, é de Floriano, né? A equipe dele é toda aqui de Floriano, o que nos ajuda bastante, e esse trabalho de evangelização é o principal dele, né? Qual é a nossa meta principal? Resgatar as famílias, né? Os homens que andam pouco na igreja estão cada vez mais tomando essa consciência de que precisam estar junto com a família, né, com a sua esposa, com seus filhos na igreja. Essa parte da evangelização é o principal ponto, né? E a gente aproveita para dar muitas formações. No último sábado, nós estivemos na cidade de São José do Peixe, a cento e poucos quilômetros daqui, para mais uma etapa de formação também desses homens, porque a gente faz com que, principalmente, eles conheçam cada vez mais a fundo, né, a igreja como todo, os rituais, como funciona o Terço dos Homens, como defender a causa de Maria com toda a propriedade em relação ao Santo Terço, né, mostrar, saber se defender, né, que não são vãs repetições, são repetições, mas não são vãs, falar sobre os dogmas de Maria e por que isso, por que nós devemos acreditar. E esse é um dos focos do projeto do Terço dos Homens Mãe Rainha. O principal é isso, resgatar as famílias. E a gente sai nas regiões fazendo esse trabalho. Existe também o Coral do Terço dos Homens, que é um trabalho muito bonito. A cada festejo, a cada cidade, a cada paróquia, eles estão presentes também para ajudar nas celebrações. Agora, Nilson, você tocou num ponto que eu já ia até te perguntar em relação ao envolvimento dos homens na igreja. Havia-se que falavam muito, né, que terço é só para senhorinhas, né? Geralmente era só para as mulheres mais antigas e tal. E o que você vê de diferente depois que os homens se envolveram mais aí no Piauí com o terço, com os projetos da igreja? Acredito que tem uma mudança principalmente na base familiar, não é, Nilson? É uma mudança radical em vários sentidos, né? Porque a tradição, principalmente cidades pequenas, né, cidades assim muito tradicionais, é que a mulher vai para a igreja e o homem fica em casa. Olha lá, vai lá, reze por mim, né? A grande frase, reze por mim. E aí o texto dos homens tem resgatado isso, os homens que sentiam a necessidade de, junto com outros homens, partilharem os seus momentos difíceis no trabalho, na família, né, com os seus vícios. E aí esse projeto foi resgatando os homens. Eles passaram a frequentar o terço e daqui do terço passaram a frequentar a Santa Missa,
outras pastorais, outros grupos dentro da igreja, participar mais dos movimentos da igreja. Isso reflete diretamente na família. Então, homens que eram viciados no álcool, viciados em saidias com outras mulheres, mesmo sendo casados, e tantos outros problemas, tantos outros pecados, eles passaram a enxergar isso espiritualmente, né? Passaram a tratar melhor a sua esposa, os seus filhos, né? Antigamente, as palavras que eram muito grosseiras, né? Dentro de casa, então eles passaram a levar o que aprenderam dentro da igreja, que passaram a sentir a partir dessa vivência com Jesus Cristo e com Maria ali por perto, eles conseguiram levar isso para as famílias. E as famílias vêm sendo resgatadas graças à presença do homem na igreja, que automaticamente leva todo esse propósito para dentro da família. E há muitos casos hoje de testemunhos assim belíssimos de homens que falam como era a sua vida antes, como é a sua vida hoje, como levam esse projeto para os amigos, né? Porque é muito difícil para o homem se livrar de muitas coisas que se tornaram meio que naturais, né, para os homens, tipo, não ter que, mesmo sendo casado, ter que ter um caso, né? Essa questão de você deixar a família para estar... não é que beber seja o pecado, mas, assim, tudo de forma leve, né? Não deixar a família para estar numa mesa de bar o tempo todo, e outras coisas mais, né? Outros projetos mundanos que eles colocavam como prioridade, hoje trazem a família como prioridade ali junto com a igreja e a fé cristã. Até porque o homem e a mulher, né, o pai e a mãe, são exemplos dentro de casa. Esse exemplo aí vai se arrastar para sempre, né, na vida dos filhos. Nilson, eu estava vendo a história do terço dos homens lá no presídio e foi iniciativa de um detento que chamou vocês para acompanhar, né, esse momento. As pessoas que estão em casa, principalmente aí do Piauí, como que faz para talvez levar esse movimento para alguma casa ou para algum projeto? Como que faz, Nilson? Nós temos aqui em Floriano, por exemplo, na cidade de Floriano, que tem em torno de 60 mil habitantes, mais aqui a cidade colada, que é Barão do Grajaú, mais 20 mil habitantes, nós temos aqui, como falei, quase 20 grupos do texto. Em cada paróquia tem um grupo. Então, simplesmente se aproximar, a comunidade aqui toda se conhece, deve se aproximar e dizer, olha, eu quero participar do grupo do Texto dos Homens, não tem desculpa, porque cada grupo tem o seu dia, tem grupo de Texto dos Homens em todos os dias da semana, inclusive aos domingos, e eles devem procurar, né, a igreja e os homens que estão ali envolvidos. Muitos são ministros da comunhão, muitos são ministros da palavra hoje, muitos, e a escola diaconal agora, que nós temos 15 homens iniciando, eu sou um deles, inclusive, iniciando essa trajetória para o diaconato permanente. Muitos homens do texto estão dentro desse grupo. Então, assim, as famílias que enfrentam dificuldades com os homens, esse é um caminho sensacional, porque os homens ali juntos, eles partilham, conseguem partilhar, estão um pouquinho longe ali naquele momento da esposa, de outras pessoas, e conseguem partilhar suas dificuldades, dão seu testemunho de vida. Vai ajudando um ao outro, né, Nilson? Vai ajudando um ao outro. Então, Nilson, olha, muito obrigada pela sua participação. Quero te parabenizar por esse projeto, viu? Maravilhoso. Que seja um exemplo para todas as paróquias de dioceses do Brasil. E as portas estão sempre abertas aqui no Pautas da Igreja para vocês, tá bom? A gente que agradece muito pela oportunidade. Eu falo sempre, não era nem nossa intenção assim que essa divulgação fosse tão grande. O nosso propósito é exatamente isso, levar né, um pouco de alento para essas pessoas do presídio, porque a gente percebe que muitos lá, um minuto de besteira fizeram e estão lá. Outros dizem que são acusados injustamente. São várias histórias diferentes. Pessoas que... Tem um dos presidiários lá que ele participava da Paixão de Cristo como ator em vários lugares, inclusive em Brasília, em Teresina, e hoje ele está lá, diz que por uma coisinha, né? E assim, são muitas histórias, a gente não deve julgar as pessoas. Pedimos que essa história seja levada para que seja exemplo de como todas as pessoas precisam de Deus. A maioria lá, só para encerrar rapidinho, no primeiro dia que a gente chegou lá, 90% não sabia fazer o sinal da cruz. Nunca tinha rezado uma Ave Maria na vida. Então, assim, precisava de uma oportunidade, né?
Exatamente. Tá Muito ótimo, obrigado. Nilson. Obrigada, viu? Até a próxima. É. Tchau, tchau.